E aí, pessoas, tudo bem? Muitos de vocês devem se perguntar: nossa, o 3 quartos só bate na direita. Bom, hoje eu tô aqui para bater na esquerda. Vou satisfazer vocês. Porque a gente precisa conversar um pouco sobre a reação das pessoas em relação à morte do cara lá do Charlie Clerk, alguma coisa assim dos Estados Unidos, e a loucura de novo tomando conta da internet. Nesse caso, mais parte do pessoal da esquerda. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. O Charles Kirk era um cara de direita que muitas pessoas dizem que tem opiniões bastante complicadas. Eu não acompanho o cara, eu não conheço o discurso do cara, mas eu sei que muita gente diz que ele tem opiniões bastante tensas, bastante escrotas e tudo mais. Beleza. E aí foi um cara e resolveu matar ele com um tiro no pescoço. E aí as pessoas que criticavam que ele tinha opiniões escrotas, opiniões problemáticas, resolveram comemorar a morte dele. E a maioria dessas pessoas, bom, a maioria, muitas dessas pessoas têm uma ligação bem forte com a esquerda. Tem aquelas questões, eu me pergunto algumas coisas a respeito disso. Mas não era esse pessoal que reclamava de certas piadas que humoristas fazia, de humor negro, coisa do tipo? Como é que pessoal que pode reclamar de determinados tipos de piada, de humor, pode sair na internet comemorando ou dizendo que é correto as pessoas matarem seus oponentes políticos só porque esses oponentes políticos são pessoas com as quais estas discordam? Eu realmente tenho dificuldade de entender isso. Eu não posso impedir uma pessoa de pensar, beleza? Beleza, você até pode pensar, aquele filho da puta tinha que morrer, morreu mesmo, mas existe uma diferença entre você pensar e você levar isso a público, ok? Não é porque você pensa que você acha certo pessoa XYZ, seu opositor político, morrer, que você vai sair gritando aos quatro ventos na internet, no Twitter, no X, no YouTube, no Instagram, seja lá onde for. Porque nem todo mundo é extremista para a esquerda ou para a direita e muita gente não gosta desse tipo de atitude. As pessoas tendem a achar que todo mundo, o pessoal de direita tende a achar que todo mundo à direita é tão extremista quanto, e o pessoal da esquerda tende a achar que é todo mundo extremista quanto. Mas tem pessoas de esquerda que não são tão extremistas, tem pessoas de direita que não são tão extremistas a ponto de desejarem a morte uns dos outros. Porque sim, tem gente de direita também que deseja a morte de figuras de esquerda. Isso acontece, mas dessa vez o alvo da crítica é o pessoal de esquerda. Eu preciso dizer todo o vídeo isso, que os dois lados fazem coisas muito parecidas, porque para que ninguém venha me criticar nos comentários, mas só tá falando de um lado, o outro lado também faz isso. Beleza, sabemos, os dois lados fazem, mas dessa vez o alvo é o pessoal da esquerda, beleza? Enfim, tanto que pessoas acabaram se lascando porque foram nas redes sociais comemorar a morte do Charlie Kirk. Então, né? Parabéns, você se ferrou por sua própria conta, porque pessoas um pouquinho mais civilizadas que você acharam meio escroto o que você disse. Se o Charlie Kirk era escroto, você não foi diferente dele, ok? Beleza? Você ficou igualzinho a ele, você que comemorou a morte dele nas redes sociais. Então, olho por olho, dente por dente? Se ele é escroto, eu também tenho o direito de ser escroto? Essa é a regra? Eu acredito, ou acreditava, ou acredito ainda em algum nível, que nós, a sociedade, estamos num processo de evolução. Leis, regras, projetos de civilidade vieram para que a gente não precise mais comemorar a morte de opositores, como já aconteceu no passado em várias nações do mundo. Beleza? Me soa muito estranho, porque beleza, hoje foi o cara lá dos Estados Unidos, e se for algum aqui do Brasil que morrer,
Por exemplo, o Bolsonaro aí foi condenado esses dias, mas e se ele morrer na cadeia nas mãos de alguém? Aí o pessoal da esquerda vai comemorar, porque era um opositor político. E aí, qual é a diferença, então, em comemorar a morte de alguém, de um humorista que é mais alinhado com a direita, que faz piadas entendidas como preconceituosas, humor negro, que incomodem as pautas de esquerda? E aí? Né? Quão diferente você está sendo dessa galera? Talvez o discurso possa não ser o mesmo, mas ainda assim, em geral, a atitude de fazer comentários, tecer comentários problemáticos é a mesma, sabe? Eu não distingo uma pessoa que faz um humor negro das pessoas que estão pedindo a cabeça, estão comemorando a cabeça do Charles Clarke ter rolado. Desculpa, eu não diferencio, beleza? Eu não diferencio. Então, fora que o cara, tem brasileiro se metendo, arranjando problema para si próprio, sendo que o cara não é nem do Brasil, é lá dos Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas a direita brasileira importa o que a direita dos Estados Unidos fala. Beleza, o cara é dos Estados Unidos. Eu entendo que o pessoal mais alinhado à esquerda tá puto com os Estados Unidos por causa das tarifas do Trump, da intromissão do Trump na nossa soberania. Eu também acho errado, inclusive, mas né, não é por isso que a gente vai desprezar todo um povo. Eu, inclusive, vejo algumas pessoas querendo jogar todos os Estados Unidos no lixo por causa do Trump. E não são, ou por causa de pessoas do governo, não só o Trump, né? Mas não são todos os estadunidenses que são escroto. Não é 100% da população que é escrota. E muitas das pessoas, da própria população dos Estados Unidos, não está feliz com o Trump. Porque alguns produtos vão encarecer, então o pessoal não está feliz com algumas atitudes do Trump. Então não dá para você jogar um país inteiro fora por causa de algumas pessoas, né? Por causa de seus líderes políticos. O povo é mais importante que os líderes políticos. Os líderes políticos não existiriam se não houvesse povo para colocar eles ali. Então a gente tem que respeitar um pouquinho o povo também. Fechando esse parênteses, realmente é meio complicado, porque é o seguinte, eu falo já há um tempo que as pessoas vão para as redes sociais com muita sede de sangue. Isso é sede de sangue, foi mal. Porque você vê certas injustiças acontecendo no mundo, e ao invés de propor soluções plausíveis, você comemora quando as pessoas que não concordam com você se dão mal, que são opositoras ideológicas, se dão mal a ponto de comemorar a morte delas. Sei lá, parece propaganda. Penso que a pessoa está querendo se aparecer. Não sei. Não sei se está querendo se aparecer, se é ser rede de sangue. Eu não sei. Eu de verdade não sei. Porque eu me policio bastante para falar coisas nas redes sociais. Às vezes escapa alguma coisa, mas eu me policio bastante. Justamente para não causar problemas para mim, para minha família, enfim. Por mais que eu possa pensar algumas coisas, o que eu levo para as redes sociais, o que eu levo para a internet, tem que ser ponderado e tem que ser pesado se aquela minha opinião, se aquela minha fala, se aquilo que eu vou falar realmente vai acrescentar para a sociedade, certo? Se não vai acrescentar para a sociedade, se vai causar problema ou vai instigar mais polarização, mais raiva, mais ódio, mais separativismo, eu não acho bom levar isso para as redes sociais. De verdade, eu não acho. Diferente com... Então, eu vejo essas pessoas fazendo isso, putz, que ideia de jirico, né? E aquela frase que eu sempre digo, não é porque você pode, no sentido de ter a capacidade de, que você pode, no sentido de dever fazer. Não é porque você tem uma rede social, que você tem 240 caracteres ali para você dar a sua opinião sobre determinado assunto, que você deve. O que a gente leva para as redes sociais tem que ser muito bem ponderado, porque a gente pode estar, sem querer, induzindo outras pessoas a fazer besteirinha.
e aí pode respingar na gente. Como a gente vê vários influenciadores fazendo exposeds com outros influenciadores, com outras pessoas, aí a base instalada desse influenciador vai lá e faz um linchamento com aquele influenciador alvo, e depois o influenciador que começou tudo isso fala: ah, eu não tive nada, eu não pedi pra ninguém ir lá fazer, eu só tava denunciando. Só que você sabe que você tem muitos fãs, muitas pessoas que te defendem, que gostam do que você faz e vão te defender a qualquer custo. Por mais que você não tenha pedido, o fato de você ter feito algo exagerado, ou dado um exposed, já vai ser o suficiente para muita gente ir linchar a outra pessoa só porque aquela pessoa cutucou o ídolo dela. Então, tomemos cuidado com isso, gente. Pelo amor de Deus. E, bom, muitas pessoas dizem: será que as redes sociais realmente foram uma boa coisa? A gente vai ter que pensar isso ao longo do tempo, porque as redes sociais não estão servindo mais para fazer amizade, como era no começo, época do Orkut, para trocar ideia. As redes sociais estão servindo para fazer inimizade. E aí eu acho que se perde o objetivo delas. E aí, você concorda comigo? Você discorda? Como é a sua postura a respeito disso? Deixa aí nos comentários, sempre com educação, por favor. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!